Erwin foi o famoso líder da tropa de exploração, mas afinal, ele foi um herói ou foi um vilão da humanidade? Hoje, vamos fazer essa desconstrução de personagem e descobrir de uma vez por todas de qual lado Erwin se encaixa. Antes de mais nada, se você curte o meu conteúdo, deixa um like e se inscreve no canal. Assim você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aqui e toda semana tem vídeo novo. Erwin assumiu o posto de comandante da tropa de exploração em um momento de crise. O atual líder da época e antecessor de Erwin estava tendo uma derrota atrás da outra, e o jovem soldado Erwin se destacava no campo de batalha por ter ideias, planos, formações de ataque e defesa que teriam mais chances de vitória. Entretanto, nem tudo saiu como planejado. Era óbvio o talento do Erwin, mas o desconhecido por trás das muralhas era algo sorrateiro, e Erwin sofreu diversas derrotas e viu muitos de seus soldados sucumbirem à morte. Mas ele era especial e, de fato, mesmo que a tropa estivesse o tempo todo lidando com mortes, todos o respeitavam. Era como se ele fosse a última esperança da humanidade. É o que podemos chamar de líder nato. Usando discursos fortes que chamavam a atenção de todos os soldados, Erwin sempre agiu com a postura de um líder, e era isso o que cativava todos a seguirem seus passos. Durante seu comando, a tropa de exploração finalmente pôde avançar mais, graças ao sistema de formação que ele criou, onde eram usados sinalizadores de fumaça para identificar e avisar sobre perigos ou rotas seguras. Porém, mesmo com todos esses avanços, as missões eram recheadas de mortes e cadáveres, mas Erwin sempre manteve uma postura forte e um tanto fria sobre o assunto, o que nos assustava algumas vezes, porque apesar dele ver inúmeras mortes de seus companheiros, ele não parava de mandar soldados em missões praticamente suicidas, sempre com o mesmo discurso: ofereçam seus corações. O que nos dá a entender que a morte ali naquele momento não seria algo em vão, e sim beneficiaria uma causa maior, que é a salvação da humanidade. O personagem, então, nos é apresentado e desenvolvido dessa maneira, o que nos faz olhar para ele como alguém perfeito, sem defeitos ou fraquezas, como se ele fosse uma existência superior entre os humanos. Porém, com o desenrolar da história, conhecemos um outro lado do Erwin, que acima desse espírito indomável de soldado perfeito, habitava um desejo infantil, um sonho de criança, que motivou toda essa ambição do nosso líder. Erwin era filho de um professor. Ele aparentava ser uma criança comum, sem malícias e bem inocente. E seu pai dava aulas de história, como qualquer professor normal, mas algo atormentava o Sr. Smith, combustível para a ambição do Erwin, e sem que ele percebesse, ele foi subindo de patente com esse discurso em prol da humanidade, e acabou se transformando em alguém que convencia a todo mundo com um simples discurso ou grito de guerra. Era alguém que realmente tinha uma presença avassaladora, e essa é a grande diferença entre o Erwin e o Eren, que é o protagonista. A gente viu que o Eren entra para a tropa de exploração com o desejo de eliminar todos os titãs da face da Terra. O Erwin não, ele precisa sair das muralhas, não só para matar titãs, mas sim para procurar a verdade que seu pai acreditava e provar essa teoria para si mesmo, para que assim a morte do seu pai não tenha sido em vão. Entretanto, o tempo vai passando e vamos conhecendo cada vez mais o Erwin, e de fato ele acabou se tornando um raio de luz para a humanidade, deixando seu sonho de lado em alguns momentos e focando em evitar a extinção da raça humana. Um claro exemplo disso é no arco político, onde ele planeja um golpe de estado para revelar para a população que a atual família real no poder era uma farsa, e toda a tortura que ele sofreu, todo o sofrimento que ele teve que suportar foi para benefício da humanidade, e isso era o fardo que ele carregava, onde o mesmo acreditava que só vivia em função do seu sonho, mas, na verdade, ele não era resumido somente a isso, e sim, ele acreditava no fundo que tudo que a tropa fazia era por um bem maior. Então, no fundo, Erwin não era somente um manipulador e mentiroso de primeira, como mesmo se rotulava. Ele era de fato um líder da humanidade e fez tudo o que estava ao seu alcance para atingir o sucesso. Porém,
tudo isso era mais do que um humano consegue carregar sozinho. Todo esse misto de sentimentos dentro do Erwin começaram a fluir conforme ele se aproximava do seu objetivo final, como vimos quando ele descobriu que os titãs eram seres humanos. Todos ficaram abalados e demonstraram uma certa tristeza, mas o Erwin não. Ele ficou eufórico e esboçou uma certa felicidade, porque era mais um ponto que ajudaria a provar a teoria de seu pai. Mas tudo isso era realmente pesado para se carregar sozinho. E quanto mais perto ele estava de descobrir a verdade, mais exausto ele ficava. Ansiedade, angústia, cansaço, medo, todos esses sentimentos o atormentavam. Porque o preço que ele pagou para chegar onde chegou foi caro, e muito por sinal. Erwin então era cada vez mais consumido pela culpa de matar seus companheiros, e ele assumiu essa personalidade de líder perfeito em busca do seu sonho, mas meio que de maneira quase que inconsciente, ele se jogava no perigo o tempo todo. Então, não podemos dizer que ele simplesmente mandava seus soldados para a morte. Quando Eren foi sequestrado, o Erwin então criou uma estratégia quase que suicida, e ele se colocou na linha de frente e organizou tudo. Trouxe então uma leva de titãs irracionais com ele, usando a si próprio como isca. Tudo isso para salvar o Eren das garras do Reiner. E foi nesse momento que ele perdeu seu braço, mas poderia ter sido a sua vida. Ele era alguém que escondeu todo o seu propósito pessoal, e isso não podemos negar. É uma atitude egoísta sim, mas ele estava ali no campo de batalha, ele sempre esteve lá, e sempre se colocou em perigo junto com seus companheiros. E foi exatamente a exploração alcançar essa vitória, mesmo que essa vitória fosse amarga. E foi nesse momento, no fim, Erwin andou entre os dois mundos. O mundo onde ele passava por cima de tudo para alcançar o seu sonho de criança, e o mundo onde ele lutava bravamente para proteger a humanidade. E isso é o que faz dele alguém tão importante na obra. E seu discurso final deu total significado para toda a sua trajetória. Não foi um discurso falso, não foi uma mentira e nem uma manipulação, quando ele afirma que todos ali iriam morrer e que deixariam para os que ficarem vivos encontrar significado em suas vidas. No final, Erwin então foi uma peça fundamental para a humanidade, e sem ele nunca teriam avançado tanto, visto que ele foi o líder mais importante da tropa. Então ele conseguiu dar o significado necessário para a enorme pilha de cadáveres que ele liderou para a morte. Por mais que ele não tenha entrado para ser um herói, ele acabou tornando-se um. E toda essa sua jornada que ele vivenciou teve mais importância e foi mais recompensadora do que o seu próprio sonho em si. Então, ele pôde finalmente descansar de forma tranquila, sendo o herói que a humanidade precisava para avançar em tempos sombrios. E é isso aí. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.